Mas você pode ser cristão e acreditar no que a Bíblia diz, mas também acreditar na evolução? Bem, você não precisa ser um criacionista para ser cristão. E eu costumo dizer às pessoas, felizmente o Senhor não exige que passemos em um exame de teologia antes de podermos entrar no reino. Porque nenhum de nós chegaria lá se esse fosse o caso. Uhum. No meu caso, me tornei cristão quando tinha apenas 10 anos e cresci em um ambiente que basicamente aceitava a história evolutiva. Ok. E então eu simplesmente assumi que Deus usou a evolução para criar. Sim, essa é a frase que eu ouvi, né? Deus usou a evolução. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, muitas pessoas na igreja acreditam nisso. Sim. É tecnicamente chamado de evolução teísta. Uhum. Deus meio que gerenciou os processos da evolução. Então ainda preservamos o tempo longo, ainda preservamos a lenta transição progressiva de simples para complexo. Ok. Todas essas coisas. Mas temos um dispositivo de resgate, suponho que, ou um lugar para onde podemos recuar e dizemos, sim, mas Deus fez isso. Então eu costumava pensar, bem, isso significa que posso acreditar na Bíblia e viver minha vida cristã e desenvolver minha cosmovisão bíblica ao mesmo tempo em que sou aceitável para a comunidade científica na qual eu estava, Sim. vivendo e estudando e assim por diante. E talvez talvez essa fosse a saída, mas infelizmente você entra em um conjunto muito confuso de dilemas. Então, o que aconteceu comigo foi que eu não conseguia entender, por exemplo, por que Jesus foi para a cruz por mim. Por que ele teve que sofrer de uma maneira tão terrível? E eu costumava raciocinar, por que ele não poderia ter vindo a esta terra e vivido uma boa vida e então ter sido transfigurado para o céu? Qual foi o ponto da cruz? Uhum. E a tragédia foi que fui aos líderes da minha igreja e fiz essa pergunta e eles não puderam me responder. Recebi respostas como, bem, Jesus morreu na cruz para que ele pudesse se identificar conosco em nosso sofrimento. Por exemplo, não fazia sentido para mim. Por que a morte de um homem pagou o preço pelos pecados de todos, sabe? Eu não conseguia conectar isso. E então, depois de terminar meus estudos de pós-graduação, o Senhor me confrontou sobre toda essa questão. E comecei a ler e descobri duas coisas principais. Descobri, em primeiro lugar, que eu poderia acreditar no que Gênesis realmente diz. E eu poderia acreditar nisso porque todas as evidências realmente apontam para a veracidade do relato da criação. O que foi uma novidade para mim. E, em segundo lugar, que eu deveria acreditar porque isso forma a própria base da mensagem do Evangelho. Uhum. Então, como você conectou os pontos depois que percebeu essas duas coisas? Como isso, então, se conectou a essa confusão que você tinha sobre por que Jesus foi para a cruz? Bem, isso se resume ao que o relato de Gênesis nos diz. E isso é que o primeiro homem e mulher foram criados em perfeição. A Bíblia descreve a criação de Deus no final dos 6 dias como muito boa. O sentido no hebraico é que não poderia ter sido melhor. Ok. Se quiser, podemos dizer que era perfeito. Uhum. Ok. Então aqui temos Adão e Eva, sem pecado, não há doença, não há sofrimento, não há morte. Eles estão em perfeita relação com Deus, eles andam e falam com Ele no jardim. E apenas não podemos nem conceber como isso teria sido. É um mundo totalmente diferente do que vivemos. Mas havia uma instrução que Deus havia dado a Adão e era não comer o fruto de apenas uma árvore. Agora, eu costumava pensar, por que isso é um grande problema? Ei, Deus, eles só comeram um pedaço de fruta, sério? Uhum. Meus alunos costumam fazer essa exata pergunta quando olhamos para isso Sim. na Bíblia. Por que que a única árvore? Bem, você tem que pensar no contexto. Veja, Deus, em sua abundante graça, teria providenciado para eles a mais extraordinária variedade de nozes, frutas e bagas. Veja, eles eram vegetarianos. Eles receberam plantas para comer, assim como os animais, aliás, o que nos dá uma pequena imagem daquela ordem perfeita original. Porque os animais não estavam se despedaçando por comida. Não havia animais carnívoros. Sem derramamento de sangue, sem sofrimento e, como eu disse, sem morte. Então eles tinham tudo disponível. Apenas uma árvore. Não muitas delas, apenas uma. E me ocorreu um dia. É muito difícil comer algo acidentalmente. Não é? Você come deliberadamente. Eles deram um passo deliberado de desafio contra o que Deus havia especificamente instruído que não fizessem. Sim. E isso teve consequências cósmicas. Deus os avisou, aliás. Eles sabiam. E lemos que, você sabe, a serpente foi amaldiçoada acima de todos os outros, porque foi uma serpente que tentou e enganou Eva. Lemos que espinhos e cardos brotaram do chão. A dor da mulher no parto foi grandemente aumentada. As relações homem-mulher foram para sempre mudadas.
E eu costumo dizer, basta perguntar a qualquer casal casado. Mas a coisa mais importante que aconteceu foi que a morte física entrou naquele mundo que antes era perfeito. Então, os criacionistas acreditam que houve um começo perfeito e em que nada estava errado, nada estava dando errado. Não havia doença, dor, sofrimento, nada. Mas então o homem, feito à imagem de Deus, se rebelou contra Deus e isso trouxe sofrimento e morte. E agora todo o universo, a Bíblia nos diz, está em escravidão à decadência. Está tudo se deteriorando. Você sabe, esse é um princípio científico. Observamos isso acontecendo no mundo ao nosso redor. Então, a ciência observacional é, de fato, totalmente consistente com a palavra escrita de Deus. Sim, isso é fascinante. Então, isso me fez perceber, para responder à sua pergunta, demorando um pouco, mas vale a pena cobrir o assunto. Isso me fez perceber que o primeiro Adão trouxe a morte ao mundo. É por isso que o último Adão veio para pagar o preço. O último Adão. Jesus é referido Jesus, isso. como o último Adão, certo? Ok? Então Adão traz a morte ao mundo, Jesus paga o preço. Ele foi a oferta perfeita pelo pecado, sem qualquer pecado, mas ele assumiu tudo sobre si. Por quê? Porque ele nos ama. Deus nos ama tanto que fomos feitos à sua imagem, sabe? Estávamos perdidos, totalmente, se preferir, sem rumo. Nada que pudéssemos fazer por nossa própria vontade poderia nos reconduzir a um relacionamento com Deus. Então isso forma, se preferir, uma base fundamental para o que o criacionista realmente acredita. Ok. Primeiro de tudo, que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. O que ela descreve nos capítulos iniciais de Gênesis se relaciona com coisas que realmente aconteceram, e isso realmente importa porque é a base da mensagem do Evangelho. Então, Mark, você escolheu acreditar nessas coisas. Mas antes você estava escolhendo acreditar em outra coisa. O que mudou? Bem, acho que o que mudou para mim foi a percepção, como um jovem cristão, de que eu não poderia atribuir sofrimento e morte e coisas ruins a um Deus bom. Então, para mim, foi uma espécie de mudança teológica. E isso me fez, de repente, perceber que tudo o que eu havia aprendido sobre ciência, eu precisava repensar. Porque se você colocar a morte depois de Adão, que é o que a Bíblia diz, então você não pode ter, obviamente, morte antes de Adão. E é isso que a evolução exige. Então eu estava tentando ter um pé em cada campo. Eu estava tentando ter os processos evolutivos de milhões de anos de luta, sofrimento e morte, finalmente levando à humanidade, e então ter um evangelho onde Jesus vai à cruz e paga o preço por nosso pecado. Mas ei, espere. O preço por nosso pecado era a morte, mas foi antes de Adão. Então você pode ver, estava tudo confuso. Por quanto tempo você lutou com esse conflito? Foi desconfortável? Bem, curiosamente, eu evitei. Oh. E acho que muitas pessoas fazem isso. Eu estava consciente de que não se encaixava. É por isso que eu estava perguntando por que Jesus morreu por mim. E eu pensei, isso não se encaixa bem. De qualquer forma, eu não quero saber. Então eu passei pela universidade, trabalho de pós-graduação. Se você me conhecesse naqueles anos, não saberia que eu era cristão. Eu certamente não anunciava isso. E porque eu não conseguia responder minhas próprias perguntas, se eu estivesse compartilhando minha fé com você e você me dissesse, bem, Mark, por que Jesus morreu? Eu teria que dizer, Blue, realmente não sei. Sim. Quero dizer, isso dificilmente é convincente, não é? Então eu apenas mantive a cabeça baixa, se preferir. Mas então, depois que terminei meu trabalho de pós-graduação, isso, como mencionei, foi quando o Senhor me confrontou sobre isso e percebi que você não pode atribuir sofrimento e morte a um Deus bom. Então, quando cheguei lá, pensei, agora, isso é um problema porque agora tenho que repensar minha ciência. E foi quando descobri organizações como a Creation Ministries International. Tinha um nome diferente naqueles dias. E comecei a ler e descobri, para minha absoluta alegria, que você poderia entender o mundo de uma maneira que era consistente com o que a Bíblia dizia. Preciso te dizer, isso foi libertador para mim. Às vezes digo que foi como nascer de novo. Porque isso simplesmente tirou toda a incerteza e a dúvida. E eu me tornei muito mais confortável em compartilhar minha fé com as pessoas. E sabendo que eu poderia defendê-la racionalmente com uma boa, sólida base na palavra de Deus. Uau! E isso é poderoso porque alguns desses críticos estão dizendo que não há boa ciência nesse argumento ou nesse sistema de crenças. Isso mesmo. Porque eles acham que somos negadores da ciência, o que é um pouco irônico, né? Trabalhei por 30 anos na área aeroespacial projetando satélites de comunicação. Trabalhei particularmente na área de design de antenas de feixe moldado inicialmente
e acabei gerenciando estratégia e planejamento e assim por diante para um negócio de satélites na Austrália. Eu não acho que sou um negador da ciência. Eu amo a ciência e uso isso para ganhar a vida. Então, claramente, não somos negadores da ciência. Então, o que estamos negando? Bem, o que estamos negando é a ciência das histórias. Talvez eu pudesse elaborar um pouco sobre isso. Sim. Porque as pessoas muitas vezes não entendem que existem dois tipos diferentes de ciência. Ok. Uma é a ciência que, como mencionei, acho que anteriormente, está interessada em como o mundo funciona. E fazemos isso realizando experimentos observáveis e repetíveis. Eles devem ser repetíveis. E isso significa que devem ser feitos no presente. Então, um cientista ou engenheiro pode conduzir um experimento, Sim. escrever os resultados, e alguém em outra parte do mundo pode repetir o experimento e verificá-lo. E é assim que nosso entendimento de como o universo funciona progride. Mas então você aborda o problema diferente que mencionei antes, como o mundo veio a ser, que é uma pergunta diferente de como ele funciona. Uhum. Então agora você tem um problema porque não pode voltar no tempo para observar o que aconteceu. Porque só aconteceu uma vez e foi no passado, então não é repetível e não é observável. Então, estritamente falando, não é ciência. Ciência é, você poderia pensar, o estudo do mundo físico através de experimentos observáveis, experimentos repetíveis. Mas você não pode fazer isso com o passado. Então, mas eles chamariam isso de ciência olhando para o passado. Eles chamam, isso mesmo. E é, de certa forma, porque você está usando ferramentas científicas. Você está olhando para evidências no presente. Essa parte é ciência. Mas a sua interpretação é baseada no que você acredita sobre o passado. Então você pode ver que isso realmente envolve a fé do cientista agora. Então, quando fiz essa escolha de mudar de uma fé para outra, Sim. foi uma escolha baseada em acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. Se você tivesse permanecido nessa posição, ainda estaria fazendo uma escolha de fé? Eu estaria tentando, sim, uma escolha secular. Agora, o problema com a visão de mundo secular, como mencionei, é que ela começa com a suposição de que não há Deus. Mas isso é ateísmo. Então, na verdade, a evolução é o ateísmo disfarçado. É apenas o ateísmo vestido com um jaleco de laboratório. Então vem com toda a autoridade do estabelecimento científico e intimida as pessoas. As pessoas dizem, eu não sou cientista, não posso argumentar com isso. Então eles se safam com isso, entende? Mas é, na verdade, uma posição de fé. E isso é algo que os que cultuam a autoridade raramente entendem, que eles estão vindo de uma posição baseada na fé. Eles dirão, não, eu só estou seguindo a ciência. Eu vou aonde as evidências me levam. Sim, estamos lidando com os fatos. Isso mesmo, lidando com os fatos. Mas eles estão interpretando os fatos de acordo com sua visão de mundo, o que eles acreditam. Então você às vezes tenta explicar a diferença entre esses dois para eles? Não no início. Isso Ok. é um pouco complicado entrar nisso. Mas depende do contexto. Tive uma conversa com um jovem após o serviço religioso há apenas algumas semanas. E ele me anunciou com muita confiança que era um criacionista de tempo longo. Ok. E então eu queria explorar como ele chegou a essa posição, porque é o que eu costumava ser, então já estive lá. Eu não deixei transparecer que esse era o caso. E então comecei a explorar suas razões e por que ele acreditava nisso. E ele estava basicamente colocando sua fé na ciência secular e no que ele estava lendo e sendo ensinado acima das escrituras. Então ele está fazendo da ciência secular, se você quiser, o ponto de referência e testando as escrituras contra isso. Enquanto ele deveria ter feito o contrário, começando com a palavra de Deus como a verdade e usando isso para interpretar o mundo ao nosso redor. E quando você diz que ele estava colocando a ciência secular acima da Bíblia, não era necessariamente a ciência operacional. Não, é a ciência de contar histórias. Isso mesmo, é o que falamos sobre o passado que não observamos e não podemos voltar. Veja, quando você está falando sobre coisas no passado, é como na cena de um crime. Você quer ter uma testemunha ocular, alguém que estava lá. E se essa testemunha ocular for confiável, então seu testemunho terá muito peso na determinação de se o acusado é culpado ou inocente e assim por diante. Mas se você não estava lá e não observou, sempre há a possibilidade de interpretar as evidências de uma maneira completamente diferente. E, na verdade, se você pensar sobre isso, é isso que é o material de histórias de detetive e, você sabe, filmes de aventura e tudo isso. Sim. Mistérios. Sempre há uma reviravolta surpresa no final. Eu nunca pensei em conectar todos esses pontos nessa ordem. Então, esse tipo de ciência histórica, ou ciência de contar histórias, é vulnerável a múltiplas interpretações. Mas a única interpretação que eles consistentemente se recusam a admitir
é que talvez Deus tenha criado tudo em apenas 6 dias, há apenas alguns milhares de anos. Você não pode ter isso. Você pode ter todo o resto, desde que envolva tempo longo, para que haja tempo suficiente para que processos aleatórios realizem a incrível complexidade do nosso universo. E quanto às mutações? Elas produzem... Eu sei que a teoria da evolução fala sobre mutações produzindo informações novas e inéditas. Bem, mutações são, na verdade, erros de cópia. Uhum. Então, à medida que os genes se replicam, eles são extremamente complexos. Sempre há uma probabilidade estatística de que ocorram erros. E, de fato, estamos acumulando implacavelmente erros de cópia em nossos genes. Na verdade, se preferir, estamos evoluindo, não evoluindo. Estamos ficando cada vez piores geneticamente. Então, tentar apelar para mutações é realmente se agarrar a um fio de esperança, porque é muito mais fácil quebrar algo do que fazer. Você não pode gerar um código genético novo e coerente cometendo erros de cópia, que é o que as mutações são. Eu realmente gostaria que, nos cursos de ciências, eles descrevessem as mutações como erros de cópia. E isso tornaria um pouco mais fácil para os alunos entenderem. Como eles as chamam? O que? Como que eles as descrevem? Acho que o que eles dizem é uma mudança abrupta no código do DNA, que pode levar a uma nova característica que, se for benéfica para o organismo, então ele produzirá mais, se reproduzirá mais, e assim a população aumentará, e é assim que a evolução progride. Sim, e eu lembro disso ser mencionado em uma entrevista que fiz recentemente com Julie Nella, onde ela falou sobre o fato de que na sala de aula de ciências do ensino fundamental as mutações não são discutidas. Sim, é meio que deixado de lado, em parte porque acho que não serve bem à causa evolucionária, mas eles realmente não têm uma alternativa. Então deixam para mais tarde, e aí tende a ser obscurecido. Uhum. Porque o que nos dizem é que a evolução precisa de seleção natural e mutações para acontecer. Sim, para poder progredir de simples para complexo, isso mesmo. Mas, infelizmente, nenhum dos mecanismos propostos faz isso. Todos vão na direção errada. Eles quebram informações ou selecionam e deixam algumas para trás. Então, é um processo de declínio.